Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin é 120.500 dólares no exato momento que eu gravo esse vídeo para você. Ethereum em 4.300. Estamos em uma aceleração e eu quero te mostrar os pontos mais críticos, as faixas mais importantes que a gente tem que ficar de olho e também as armadilhas. Então, fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço você, deixe nos comentários os ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Já separei ativos para a gente analisar altcoins. Vamos analisar várias delas, aquelas que você pediu. Mas eu deixo os comentários abertos, aguardando mais e mais pedidos de altcoins para a gente analisar. Vamos começar com o Bitcoin. Fechamos a semana acima de 119 mil dólares. Check. Tivemos um movimento extremamente importante no dia de ontem. Foi domingo, fechamento da semana. Vimos um fechamento semanal engolfando praticamente todo o movimento de baixa da semana anterior. Movimento positivo. Fechamos acima da faixa de 618 de Fibonacci, do topo ao fundo. Lembra que a gente falou nos últimos vídeos? Fechar acima de 119 é importante, pois vai aumentar a probabilidade de acelerar, buscar um fundo ascendente e aí sim renovar as máximas. Fechamos acima de 119 ontem. E o Ethereum? O termômetro do risco. Vimos um fechamento acima de 4.000 e acima de 4.200. Movimento muito bacana, muito interessante. No entanto, não, Luan, não acredito. Que no entanto é esse? Eu tenho que ser extremamente claro e objetivo. No entanto, embora tenhamos os rompimentos, a gente viu o movimento, principalmente o movimento de ontem, no Bitcoin, deixa eu puxar aqui, vamos ajustar, o movimento de alta de mais de 2% foi feito em um domingo. Movimentos em finais de semana criam um gap, e a gente criou um gap de curto prazo em 117.400. Esses gaps, eles tendem a ser fechados no decorrer da semana. Isso é algo que com certeza levará o mercado a uma faixa inferior? Não, não existe uma certeza. Os gaps não são 100% fechados. Tem gap em 890 dólares, gap em 3 mil dólares, gap em 20 mil dólares. Estes gaps provavelmente nunca serão fechados. Então não quer dizer que veremos quedas por conta do gap, mas se a gente olhar para o movimento em si, que a gente tinha discutido, topo, fundo, aceleração, passa de 119 mil dólares, qual seria o cenário? Seria plausível vermos o quê? Aceleração, correção, fundo ascendente e continuidade de alta. Por quê? Teremos o rompimento do padrão de baixa, bandeira de alta, pivô de alta pós-correção e aí sim busca por faixas superiores. Foi isso que a gente falou nos últimos vídeos. E se você não está me acompanhando, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, a gente está diante deste cenário e eu quero sim deixar claro, embora possamos buscar o fechamento do gap, esta não é uma certeza. Como que a gente poderá invalidar esse gap? Como é que a gente poderá invalidar uma correção para buscar o gap? Simples, muito simples. Fechar acima de 123 mil dólares. Fecha acima, rompe, confirma, acelera. Isso diminui a probabilidade do gap ser fechado. Mas não esqueça que ele está aqui nesta área e qualquer movimento de pullback pode ser oportuno. Então esteja pronto. Poxa, Alan, pode subir, pode cair? Exatamente, meu jovem. Pode subir, pode cair. É sempre o que nós temos no curto prazo. O curtíssimo prazo, ele sempre vai te trazer duas leituras. E você tem que estar pronto para essas leituras.
Não adianta você torcer o nariz, ficar bravinho e querer uma resposta concreta. O mercado financeiro não vai lhe dar. Se você só tem uma visão, muito provavelmente, se esta visão não se confirmar, você irá agir em um rebote de forma emocional, o que vai te levar a perder dinheiro em qualquer cenário. Perfeito? Então vamos ficar de olho sim neste movimento em potencial que temos pela frente. Sempre atento aos gatilhos. Gatilho de ativação de um movimento que pode ser oportuno ou da invalidação deste movimento inicial. Neste caso, correção para fechar o gap é provável, mas pode ser invalidado. Perfeito? Luan, no curto prazo, maravilha. E no macro? Vou falar o que no macro? A gente já vem falando sobre isso. Não tem indicação de topo, não temos ganância extrema, não tem clímax em volume, não tem compras a mercado que justifiquem topo global, a gente não tem sequer uma invalidação da tendência de alta em tempos gráficos menores. Muitos estavam falando de baixa, pois bem, a gente segue com a mesma visão, eu não mudei absolutamente nada. Macro segue bullish, macro segue saudável. Correções podem acontecer no curto prazo? Podem, mas o macro segue saudável e não temos nenhum indicador marcando o topo, o que aumenta a probabilidade, sempre probabilidade. Por quê? Porque não tem certeza, não existe garantia nesse mercado. Isso não existe, tira da sua cabeça. Mas a probabilidade é que a gente possa sim acelerar de forma saudável. E o Ethereum? Se o Bitcoin pode acelerar de forma saudável e o Ethereum, meus amigos, Ethereum está forte, está extremamente forte, está acima da resistência mais crítica dos últimos anos. Isto aumenta a probabilidade de buscarmos valorizações nas altcoins para as próximas semanas, tendo em vista que vencemos um desafio muito importante, que foi romper $4.000. Não por conta desta resistência, mas por conta desta resistência. Maravilha? É natural que a gente tenha acelerações nas próximas semanas, é a maior probabilidade. Veremos isso sem correções? Não podemos afirmar, mas se as correções acontecerem, eu vejo faixas próximas aos 3.900, abaixo de $4.000, como oportunas para quem quer se posicionar. É o melhor momento para se posicionar, mesmo se a gente tiver uma correção? Não, não é o melhor momento. Quais foram os melhores momentos? No medo extremo e no fundo ascendente. Nós não tivemos uma correção que nos trouxe a uma área de retração de Fibonacci aqui. O mercado seguiu forte e ainda assim, para quem está de olho em investimento, eu vejo que gatilhos somente aparecerão abaixo de 3.500. Qual é a probabilidade da gente atingir esses pontos? Muito menor agora que a gente teve um rompimento das faixas de resistência em $4.000. Mas, para quem está buscando investir e está de olho em gatilho gráfico, este é o ponto. Luan, então não é para eu comprar agora? Pera, eu não estou falando isso. Este não é um vídeo indicando compra nem venda. É apenas um vídeo educacional onde eu mostro aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Eu entendo que comprar o Ethereum depois de um rompimento muito forte, olhando para gatilho gráfico, não é tão interessante. O momento para quem está de olho em gráfico não é tão interessante. Agora, se você enxerga o Ethereum daqui a alguns meses, em 10, 15, $20.000, você está buscando se expor, é o que eu sempre falo. O DCA resolve esta questão. Perfeito? Mas, fique alerta. Se o Bitcoin corrigir, se o Bitcoin buscar esta área de 117 para baixo, 117, 116, 115, neste movimento de reteste, o que pode trazer até um padrão aqui. Eu não gosto de padrões e nem podemos considerar na teoria padrões de ombro, cabeça a ombro inversos em topos,
mas isso traria um movimento de fundo ascendente bem plausível, o que também poderia trazer uma correção para o Ethereum. E aí sim, você poderia, com um perfil mais agressivo, considerar uma compra melhor. Mas, quero comprar, quero ignorar gráfico? DCA resolve, tanto para o Bitcoin quanto para o Ethereum. Perfeito? Estamos de olho, estamos bullish, estamos tranquilos, confortáveis. Tem indicação de topo? Mais uma vez, não temos indicação de topo. O índice de medo e ganância está controlado, o índice de out-season está controlado, não estamos vendo nenhum clímax no volume, compras absurdas não estão sendo feitas. Perfeito. Vamos olhar agora para as altcoins, porque eu sei que tem muita gente olhando para o Bitcoin, muita gente olhando para o Ethereum e muita gente ignorando as altcoins. Só que aqueles que estão de olho nas altcoins têm oportunidades em vários ativos que estão ainda defasados. Por que defasados? O dinheiro foi para o Bitcoin. O dinheiro está fluindo para o Ethereum. O dinheiro ainda não chegou nestes caras aqui. Altcoins grandes, médias e pequenas. Estamos vendo alta em vários ativos? Estamos. Mas não é um movimento dos ativos em si, é um movimento que está sendo influenciado pelo Ethereum. Estamos em uma Ethereum Season, ou seja, uma temporada de Ethereum, o que abre espaço para quem está visando o médio a longo prazo aproveitar de ativos que estão em pontos interessantes. Ainda estão em pontos interessantes. Mas, como eu sempre gosto de analisar os ativos que você pede, a gente vai fazer isso agora. Só que antes eu vou te fazer 2 convites. Primeiro convite, se você quer ter acesso às minhas atualizações, análises, insights e muito mais, eu convido você a participar do nosso grupo geral do Telegram, segundo o link da descrição. Eu trago atualizações e trouxe atualizações ontem no fechamento semanal. Qualquer coisa que acontece no mercado que realmente é muito impactante, eu apresento aqui neste grupo geral. Segundo o link da descrição, nosso grupo geral gratuito. Agora, você quer investir em conhecimento, quer ter acesso a minhas metodologias, planos, estratégias, meu portfólio, minhas operações, diversas aulas que te dão base sólida para esse mercado, suporte 1 para 1 comigo e muito mais, seu lugar é no Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. 2 grupos fechados em que eu entrego meus programas de conhecimento. Para mais informações, clica no primeiro link da descrição. Ao clicar neste link, um chat com o nosso time será aberto. Basta você enviar um oi e o nosso time te enviará todas as informações relativas ao Prêmio Desafio. Aguardamos o seu contato. Agora, sem mais delongas, vamos analisar. PIF, STX, ZIL, Aero, Render, Virtual, FET, LDO, Link. E mais uma vez eu peço, quer algum ativo? Comenta aí embaixo para a gente analisar. Vamos começar por onde? De baixo para cima, né? Vamos começar com PIF, ativo que está dentro dos oráculos. É um competidor direto de Link. Só que para você que tem um perfil muito mais agressivo, você tem que entender a diferença entre os projetos. Link é um alfa, PIF é uma gema. São ativos e projetos que estão no mesmo espectro, no mesmo setor, mas têm diferenças brutais. Se você tem um perfil mais agressivo e está de olho em Link, este ativo deve ser estudado por você. Este e outros ativos deste market cap. Lembrando o seguinte, ativos como este são de extremo risco, muito mais arriscados do que Link. Então você sempre tem que ter pesos e medidas, analisar o risco e se expor de acordo com esse risco. Quanto maior o risco, menor a sua exposição. Pois bem, PIF, me pediram e vamos analisar. Seguinte, a gente está diante de uma cunha descendente no gráfico semanal. O ativo indicou um rompimento que não foi confirmado. Este não é um movimento confirmado que marca de fato um rompimento, embora estejamos acumulando.
Este é um ponto para que o agressivo possa aproveitar. Entende o projeto, entende o setor, quer se expor e tem um perfil agressivo. Por quê? Porque a gente tem um pseudo rompimento aqui. A gente formou um fundo, um topo, um fundo mais baixo, tem um topo descendente, podemos também estar dentro de um padrão de equilíbrio, mas a gente está acima desta área de suporte, o que abre espaço para que você se exponha com riscos mais elevados, com stop em 0,08, mas com potencial de retorno maior se a gente tiver um rompimento desta área, desse último topo em 0,18. Um DCA ou um posicionamento, mesmo por gatilho, neste momento, pode ser interessante para aquele que tem um perfil mais agressivo. Já o perfil mais conservador vai aguardar justamente o mercado testar esta área, corrigir e formar o que pode ser um ombro cabeça a ombro, porque este movimento nos traz uma maior probabilidade de, posteriormente, enfrentar acelerações. Então, para o agressivo, um DCA nessa área poderia fazer sentido com um stop nesses pontos. Já o conservador, com certeza, aguardaria até um movimento de rompimento para aí sim vermos um pullback para formar um ombro cabeça a ombro inverso. Seguindo, STX, vamos olhar, eu acho que tem um estudo no semanal, tem uma sustentação no semanal aqui, no entanto a gente tem fundo, perdeu os fundos de forma agressiva, fundo topo, fundo ascendente, topo descendente, tem um padrão de acumulação aqui, tá? É um triângulo simétrico. Se for rompido para cima, poderá abrir espaço para valorizações. Melhor ponto de compra para o agressivo vai ser, obviamente, nesta linha de tendência de alta, nesta faixa de 0,60. Já o conservador vai aguardar um pivô, mesmo que tenhamos uma correção maior, precisaremos de um pivô acima desta área, $1, acima de $1, que é um preço muito psicológico, um pullback, podendo assim até se aproximar da linha de tendência de alta, mas um rompimento com pullback traria um cenário um pouco mais bullish para a STX, que aumentaria a probabilidade de buscarmos valorizações. É importante que você se lembre, isso aqui não é uma garantia de retorno, isso aqui é um estudo gráfico. Você tem que estudar cada um dos projetos e avaliar com muito cuidado. E óbvio, você tem que ter uma visão bullish. Não adianta nada você chegar aqui, querer comprar qualquer ativo, sendo que você não tem uma visão bullish. Na verdade, se você não tem uma visão bullish para as altcoins, você perdeu 18 minutos da sua vida que não serão recuperados. Então eu deixo sempre muito claro qual que é a minha visão e justamente para que você não perca o seu tempo. Perfeito? Então aqui eu olharia para este cenário. Zilliqa, para mim agora é só perfil ultra agressivo. Por quê? A gente está em um padrão de cunha descendente, é um padrão que normalmente compara acima, mas não estamos vendo nenhuma demonstração de força em Zilliqa. Para que ele abra espaço para um perfil um pouco mais conservador, ele precisaria romper pelo menos esta área aqui. Então agora só compra Zilliqa quem tem um perfil mega agressivo e um sentimento extremamente bullish em relação ao projeto. Stops seriam colocados abaixo de 0,009, está em 0,011. Já o investidor que é um pouco mais conservador aguardaria um movimento como este, para aí sim enfrentarmos o rompimento. Se você for muito mais conservador, mas ainda assim gostar do projeto, as compras só serão feitas acima da faixa de rompimento da cunha descendente. Uma cunha que se estende por muito tempo, a gente está falando aí de mais de 4 anos, mas seria o ponto mais oportuno.
ultraconservador, e eu digo ultraconservador é até um pouco errado da minha parte chamar de ultraconservador uma pessoa que vai investir em altcoins. Mas vamos definir, eu sou um pouco mais conservador e tenho mais cuidado, vou comprar aqui. Eu não sou tão conservador, sou até um pouco moderado, vou comprar após um pivô de alta. E eu sou super agressivo, DCA nessas faixas podem fazer sentido. Aero. Olha só, Aero a gente tinha até discutido correções em Aero a partir deste ponto. Ele teve uma correção posterior, bateu 618, acelerou, voltou para uma área também de Fibonacci, tá? Depois de termos visto uma aceleração. E agora esticou, ou seja, quem aproveitou a oportunidade aproveitou. Não vejo oportunidade tão clara agora. Não acredito que voltaremos para estes pontos aqui, pelo menos não para manter um sentimento bullish. No entanto, deixa eu dar uma olhada aqui. Temos uma área de suporte e resistência aqui. Eu não vejo esta área como uma área de suporte e resistência que faça sentido para compras. Tá? Então, infelizmente, neste momento, eu não vejo compras para o perfil agressivo, nem para o conservador. Ah, não, eu quero comprar de qualquer maneira, DCA. Mas aqui, para o conservador, eu adoraria ver uma continuidade de alta e aí sim um reteste posterior, podendo abrir aí oportunidades, tá? Mas no momento, eu não vejo, olhando o gatilho gráfico, nenhum ponto que faça tanto sentido para se expor. Essa é a minha visão. Render. Não vejo compras no momento também, tá? Somente se voltar para essas áreas novamente, entre 3,64 e 3,40. Agora, compras, para mim, só farão sentido se rompermos estes pontos aqui, ó. Se rompermos esta área e voltar a testar, aí faz sentido. Caso contrário, não vejo sentido em uma exposição nos pontos atuais. A gente tem essa linha de tendência de baixa, ela não é tão forte, mas ela é presente. Tá? Então, a gente sofre uma resistência aqui e deixa de ser tão interessante uma compra neste ponto, com base no gatilho gráfico. Eu quero deixar isso bem claro, porque algumas pessoas podem entender que eu estou falando para não comprar. Não é isso. A gente sempre olha o gráfico. Justificativa gráfica. Este é o melhor ponto com base no gráfico? Não. Quer dizer que você não deva comprar? Também não quer dizer absolutamente nada. Só estamos fazendo uma leitura gráfica. Se você quiser comprar, você pode fazer um DCA entendendo que a gente está perto de uma resistência. O melhor ponto é rompimento e teste. Luan, por que eu vou comprar mais caro? Isso vai fazer mais sentido. Isso só vai fazer mais sentido num perfil mais conservador. Por quê? Porque a gente quebra duas resistências importantes. Então, quando a gente quebra uma resistência e a gente volta para testar aquela resistência como suporte, o preço tende, com maior probabilidade, buscar faixas superiores. Então, você tem aqui uma probabilidade maior de alta do que aqui. Por quê? Porque ele venceu resistências muito importantes. É exatamente o que está acontecendo com Ethereum. A probabilidade do Ethereum acelerar é maior, mesmo depois de uma correção. Por quê? Porque ele venceu uma resistência que não era vencida em muito tempo. Deu para entender? Então, render, eu aguardaria o rompimento. Virtual. Estamos em uma faixa que pode se traduzir em uma bandeira de alta, uma mini bandeira de alta. Não vamos colocar como uma bandeira em si, porque ele devolveu 61% do movimento, tá? Então, do movimento de fundo a topo, ele devolveu 61%, ele não deveria devolver mais do que 38,2% para caracterizar uma bandeira de alta. Mas, se a gente tiver esse rompimento aqui, abre espaço para que a gente tenha acelerações.
Este é o melhor ponto de compra? Não, não é o melhor ponto de compra, porque a gente formou um topo, um fundo, um topo descendente, está trabalhando em busca do fundo ascendente. Mas como a gente está muito próximo de 618, 78,6, o perfil agressivo pode considerar um DCA. Um DCA nessas áreas, caso isso faça sentido dentro do seu operacional, para considerar que a gente vai ter um rompimento. O conservador, neste momento, ele nem tem que olhar para esse tipo de projeto. FET, mesmo cenário de render, de uma forma um pouquinho diferente. Eu só vejo compras pós-rompimento da faixa de 0,90. Não tem nem o que discutir, nem perder tempo. LDO, mesma coisa. Vai comprar perto de uma resistência? Eu não acho prudente, eu não acho interessante. Compras boas foram feitas aqui, quando todo mundo achava que ia para o buraco. Tá? Esses eram os pontos. Poxa, eu não comprei aqui, não comprei na retração, não tem problema. Agora, você vai ter que considerar compras após um rompimento e teste. E por fim, Link. Link teve um movimento muito bacana no finalzinho da semana, no sprint, e fechou acima de uma resistência importante. Vejo pontos de compra agora? Não vejo pontos claros de compra agora. Adoraria ver uma aceleração maior para aí sim vivenciar um pullback que abriria espaço para compras, para surfar valorizações. O que não quer dizer que Link não vai subir, que não deva comprar, nem nada do gênero. DCA resolve a questão, caso você entenda que Link vai ultrapassar os topos e tudo mais. Mas gatilho gráfico, eu não vejo de forma tão clara, neste momento, Link. Combinado? Fique muito atento, porque embora tenhamos ativos que estão esticando, a gente tem alguns outros ativos que estão em preços interessantes. Você tem que saber dividir, tem que saber escolher. E não deve esquecer de realizar lucro. Se você está em uma operação ou se você está com um ativo investido e esse ativo está te trazendo um lucro exorbitante, acompanha com muita cautela, verifica, rebalanceamento, não é para sair da posição completamente, mas em algumas vezes os rebalanceamentos podem fazer muito sentido e te salvarão em um momento ruim. Ah, Luan, não vai ter momento ruim. Isso não existe. A gente sempre terá momentos bons e momentos ruins. E é nos momentos bons que a gente cria a caixa para os momentos ruins. Lembre-se disso. Eu volto a qualquer momento com atualizações e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.